Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A cada dia que passa ocorrem calamidades naturais, guerras, epidemias e outras situações que afetam as populações de uma maneira preocupante. Algumas situações afetam apenas indivíduos e famílias totalmente dependentes de capacidade e qualificação para um emprego. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias coloca grande ênfase na autossuficiência individual e coletiva. Para isso criou programas e estruturas de ajuda a toda a sociedade, com o objetivo principal de minimizar o impacto destas situações. Para conhecermos os programas e ações realizadas pela Igreja nesta matéria, temos hoje em estúdio Rui Gaspar, responsável nacional do programa Mãos que Ajudam, e Mónica Miranda, para conhecermos um pouco mais sobre autossuficiência e preparação individual. Desde já agradeço a vossa presença em estúdio. E no seguimento desta introdução do nosso programa de hoje, começava por perguntar, Rui Gaspar, que tipo de programas é que a Igreja tem ao nível mundial para ajuda nestas situações que acabamos de ouvir? Ora bem, são vários os programas que a Igreja dispõe. Eu saliento o programa Cadeiras de Rodas, que visa dotar pessoas incapacitadas, e já o tem feito em mais de 50 países do mundo, da necessária cadeira de rodas. Já foram neste momento distribuídas cerca de 170 mil cadeiras. Também dispõe de um programa denominado Água Limpa, que se destina a levar água às populações dela-carenciadas. É um programa para o qual a Igreja tem vindo a apoiar com recursos e materiais e humanos, no sentido de abrir poços e fornecer cisternas e canalizações, fontanários também, para prover água a muita gente. Temos também um programa de apoio a pessoas, principalmente jovens, que querem aprender uma profissão e que não têm dinheiro para o curso. Então a Igreja faculta os meios para que esses jovens possam, de facto, tirar os seus cursos. Mas o principal programa reside no apoio que a Igreja dá a nível mundial em caso de catástrofes. Veja-se o caso, por exemplo, do tsunami na Indonésia, em que a Igreja fez uma parceria com a Sociedade de Socorro Islâmica. Portanto, os nossos irmãos muçulmanos fretaram aviões e nós abastecemos esses aviões com géneros e equipamentos para as populações carenciadas. Posteriormente a isso, tivemos também a oportunidade de apoiar alguns pescadores indonésios com os barcos que eles necessitavam para repor a sua vida na normalidade. Em Portugal, que tipo de programas é que têm sido implementados? Felizmente, Portugal não temos tido cataclismos e não temos agido mais na área da prevenção. Qualquer das formas, dentro da área da prevenção, nós temos também um programa não tão virado para a prevenção, que é o programa Mãos que Ajudam, que é um programa de ação. Esse programa visa essencialmente o apoio, isto é, o voluntariado, visando apoiar diversas situações, como por exemplo plantações de árvores. Nós temos plantado milhares de árvores por este país. Temos feito limpeza e manutenção de jardins, espaços públicos, em escolas, em bairros. Portanto, segundo percebi, é um programa de voluntariado. Exatamente, essencialmente voluntariado. Muito embora eu trabalhe, de certo modo, em parceria com autarquias locais. Portanto, nós fornecemos a mão de obra, se quisermos, e as autarquias usam o equipamentos. apoio logístico. Exatamente. Muito bem. Ao que diz respeito à preparação individual, Mónica Miranda, o que é que a Igreja ensina o indivíduo e a família a fazer para estar preparado? Dá-nos conselhos a 3 níveis. Primeiro, preparação pessoal e familiar, depois reservas familiares e depois o kit de 72 horas. Em termos de preparação pessoal e familiar, somos aconselhados a estarmos preparados para qualquer eventualidade que nos possa acontecer, qualquer catástrofe, acidente que possa haver. Para isso nós devemos analisar no nosso país o que é mais provável de acontecer. Por exemplo, no nosso país, digamos que um terremoto, um incêndio pode acontecer, e as famílias são incentivadas a prepararem-se para essas situações, a saber o que é que devem fazer, como é que devem proceder em caso disso acontecer. Deve estar tudo assegurado que todos os membros sabem o que fazer, inclusive os mais pequenos, e que também haverá quem vá socorrer membros que não possam ter tanta autonomia, como um deficiente, um idoso.
As famílias devem também ter alguém que esteja mais preparado em termos de primeiros socorros, que possa ajudar os outros. Depois, em termos de reservas... Sem querer interromper, falou aí de uma coisa muito que me chamou a atenção, que é o kit 72 horas. O que é esse kit 72 horas? O kit 72 horas é, ao fim e ao cabo, uma mochila pessoal que todos nós devemos ter e que nos pode ser útil em caso de alguma catástrofe. Este kit deve ser constituído por uma reserva de água, o mais importante, que nunca deverá ser menos do que 3 litros. Deve ter também alimento, que não deverá ser um alimento muito pesado, portanto, o aconselhado serão barras energéticas, e depois deve ter também meios que nos dêem aquecimento, um saco-cama, que nos dê um abrigo, uma tenda, por exemplo. Deve ter também algumas ferramentas que nos possam ajudar e alguns meios de sinalização, portanto, um apito que nos possa ajudar a nós sermos localizados em caso de uma catástrofe, para podermos fazer barulho. Um terremoto, por exemplo? Exato, para nos poderem ouvir. Devemos também ter um rádio que nos possa ajudar a saber o que é que se está a passar, se estivermos isolados dos outros. Essa mochila deve estar connosco em casa, mas também devemos ter uma no carro ou no nosso emprego, porque às vezes as catástrofes dão-se quando nós não estamos em casa. Segundo também percebi, então, isto não é um programa só para os participantes da Igreja, isto é um conselho à população em geral. A Proteção Civil, nos folhetos, fala sobre esse assunto. E porquê o kit ser de 72 horas? É importante que seja de 72 horas porque está provado que, em termos de uma catástrofe a nível geral, que é mais ou menos esse o tempo, 3 dias, o tempo que demora a chegar a nós o socorro. Muito bem. Obrigado por este esclarecimento. Penso que estamos todos um pouco mais preparados e autossuficientes para estas situações. Agradecemos a sua atenção e desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.